Lúcia estava numa, de repente, todo mundo caiu. Assim, pronto, lá. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos. A gente, de novo, nesse webinário, né, que a gente faz toda quinta-feira, às 9 horas da noite. Ele faz uma parte de uma série de transmissões, né, que visa oferecer conteúdos que a gente vem discutindo desde o começo da pandemia, políticas públicas em tempo de pandemia. Hoje a gente vai discutir transparência e corrupção, que é o uso responsável do dinheiro público em tempos de pandemia. O doutor Marcelo chegou, estamos ao vivo, então já estou apresentando vocês, viu, doutor Marcelo? Então, estou aqui. Imagina, não, isso daqui é o tempo de pandemia, a gente também conhece que esses são os intempéries, né? Estou aqui com o doutor Marcelo Freitas, delegado da Polícia Federal e deputado federal por Minas Gerais, Cláudio Rodrigues de Jesus, vereador e ex-secretário de Planejamento e Gestão de Montes Claros, Minas Gerais, Fausto Bahia, professor universitário, ex-secretário de Governo e Planejamento de Machado, Minas Gerais, e Branca Cassila, ex-diretora do Departamento de Auditoria do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, a gente sabe que, com a pandemia, permitiu que as prefeituras a dispensa de licitação e compras em caráter emergencial. Em paralelo, gerou facilidades para eventuais desvios, que aí vem discutir com vocês, do Poder Legislativo e também os órgãos internacionais. Então, eu venho perguntar para vocês, vou começar com o doutor Marcelo, levando em conta esse histórico que nós temos recente de corrupção, que a gente viu no Rio, vimos no Pará e vários outros, no combate à corrupção no Brasil, como é que você avalia todo esse histórico de Lava Jato e a gente vendo isso novamente aqui no Brasil como um recurso tão importante para nós? Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação enorme falar contigo, doutor Iula, falar com a Branca, o meu amigo Claudinho, o Fausto Bahia. Na verdade, esse cenário ele já era até previsto, porque o governo federal, nessa ideia de fazer um encaminhamento de recursos fundo a fundo, e em tempos de pandemia, com decreto de calamidade pública chancelado pelo Congresso Nacional, a gente observa que ficou mais fácil para que os gestores públicos pudessem efetivar compras diretas sem o procedimento licitatório, sem a licitação. Ora, essa facilidade ela foi criada justamente para que o gestor público, para que o administrador pudesse trabalhar de maneira mais suave, mais rápida, mais ágil, para poder atender os interesses dos cidadãos. Mas a gente observa que tivemos inúmeros problemas no Brasil de norte a sul, exatamente por conta dessa facilidade, e eu não tenho dúvida em afirmar, doutor Iula, que certamente nós teremos uma nova Lava Jato na área da saúde para discutir o mau uso do dinheiro público fruto desta questão da pandemia do Covid-19. Isso é triste ouvir isso, né, doutor Marcelo? A gente falar uma nova Lava Jato, né? A gente devia ter tido um legado da Lava Jato para não ter isso, né? Exatamente. Agora, são duas coisas interessantes que a gente tem que ressaltar. O que nós temos observado? Duas situações. A primeira é que realmente a pandemia fez com que os preços fossem majorados. Isso é crime contra a economia popular. Eu já representei várias vezes no Ministério Público com relação a insumos, por exemplo, o álcool gel, as máscaras, tudo isso nós já fizemos as comunicações do Ministério Público para que pudesse atuar em crimes contra a economia popular. Mas tem um outro ponto interessante. Além dessa majoração que o mercado fez, alguns gestores públicos extrapolaram absurdamente. Vou falar da compra de respiradores, por exemplo, da compra dos testes rápidos, por exemplo, da compra dos insumos essenciais, como a máscara, como o jaleco. Então, assim, houve um aumento absurdo no preço pago por alguns gestores públicos. O governo de Minas tentou estabelecer um teto, um registro de preço, para poder facilitar, mas isso não foi cumprido. Mas o outro aspecto que eu queria ressaltar rapidamente aqui, até os nossos colegas falarem, é com relação às contratações de pessoal. Também está acontecendo muita contratação de pessoal sem nenhum critério, para você ficar naquelas barreiras dentro da cidade, 2 horas por semana somente, recebendo recurso público, que foi muito dinheiro, os prefeitos não estão sabendo como gastar, estão trabalhando com contratação de pessoal, às vezes de maneira exagerada, o que é ruim para a nossa sociedade. Cláudio, pegando o gancho aqui do deputado, você
foi secretário de Planejamento, está como legislativo. A gente está vendo que a corrupção virou um problema sistêmico nosso, né? Uma situação que a gente não esperava hoje diante de uma crise social, sanitária e econômica. Como é que nós podemos, como é que o legislativo pode coibir isso nos municípios? A verdade é a fiscalização, né? Boa noite a todos. Nós, do Legislativo, a gente tem que haver a fiscalização. Praticamente, nesse exercício do mandato, eu fiquei praticamente os 3 anos e meio como secretário. Mas eu fui vereador numa legislatura anterior, inclusive, o delegado Marcelo Freitas era o delegado-chefe da Polícia Federal, né, do norte de Minas. E nós fizemos a fiscalização, combatemos, fizemos denúncia, investigamos, né, e culminou, inclusive, né, em várias operações e prisões, inclusive. Né? Então, o que acontece? Se o legislativo não haver a fiscalização, na verdade, facilita para os gestores que não são honestos, né? Porque, na verdade, a corrupção, e quando, nesse período agora, que facilita as licitações, onde, na verdade, né, como diz o doutor Marcelo, que vem o decreto de calamidade para facilitar a compra rápida, né, para haver a agilidade, né, do serviço público, os maus gestores, o que ele facilita isso para a prática da corrupção, né, a prática de comprar produtos superfaturados, comprar produtos que não têm qualidade, né, com preço alto. Então, na verdade, o papel do legislativo é esse mesmo, né? Ele tem que haver a fiscalização, tem que cobrar do executivo a transparência, em que foi gasto, certo? Então, na verdade, o legislativo, ele tem que cumprir o seu papel institucional. Então, assim, tem que haver isso. Né? O legislativo, ele tem que atuar, porque ele tem legitimidade, né, institucional para isso. Então, e com os órgãos de controle, com os outros órgãos, o Ministério Público, né? Então, assim, a gente vê que tem que haver, o legislativo, ele tem que atuar como fiscalizador desses recursos. Fausto, quero pegar o gancho do Cláudio. Ele falou muito do papel do legislativo, da Câmara de Vereadores. O que o Poder Executivo pode fazer de eficiência na sua administração para também evitar essa corrupção? Olha aí, um abraço a todos, satisfação em estar com vocês aqui. O doutor Marcelo Freitas falou uma frase espetacular, né? A facilidade, né, em meios de pandemia, lava-jato, e as consequências virão. Na parte do executivo, Iula, a responsabilidade com a administração pública, a transparência, né? O gestor tem que estar focado exatamente nesse processo da ética. Exatamente como disse o Cláudio, né? Existem os órgãos para fiscalizar. Então, as câmaras de vereadores têm que ter a conscientização para fiscalizar o executivo. Para isso, esse compromisso é importante. Os prefeitos têm que colocar profissionais, gestores públicos focados em administrar de forma correta, de forma equânime, para a responsabilidade da gestão pública do recurso público. Eu sempre falo nas nossas aulas e nas nossas lives aqui, Iula, da importância de a gente ter a cultura da responsabilidade da coisa pública, que é com o dinheiro público. Hoje as pessoas pagam com muita dificuldade seus impostos. Então, nós, gestores, temos que ter a responsabilidade, né, com a gestão pública, e nesses casos, né, o doutor Marcelo aí falou bem a respeito disso, né, a punição, a gente tem que ter uma punição, uma coisa mais severa para coibir esses maus gestores específicos. Em suma, a sua pergunta, Iula, o prefeito, o governador, né, tem que trabalhar focado especificamente no quê? No dinheiro público, e chegar o quê? Lá na ponta, que é a sociedade. São os pagadores de impostos. E isso é muito importante e tem que ter essa conscientização. Branca, você viu que você ficou no final sendo o Tribunal de Contas. A gente sabe que o Tribunal de Contas, ele recomenda, ele não pune. E aí, como é que o Tribunal de Contas poderia estar ajudando tanto o Executivo quanto o Legislativo nesse controle? Porque, assim, vocês fazem auditoria desse processo. E o que vocês poderiam fazer mais para melhorar esse processo de eficiência? Na realidade, o Tribunal de Contas ela examina todas as despesas da prefeitura, de todas as prefeituras.
Só que no Estado, ou prefeitura que não tem Tribunal de Contas, o vereador precisa ficar muito atento, porque é dele toda a responsabilidade. Ele é que aprovou o orçamento. É dele a responsabilidade da lei do orçamento. É dele a responsabilidade de ver se o prefeito, a prefeitura, está cumprindo aquilo que ele mesmo se propôs a fazer. Né? E quando entra uma verba como essa da pandemia, que está fora do orçamento, é mais trabalho para quem? Para o vereador. Agora, o prefeito, ele tem que ter transparência nas despesas dele. Tem que colocar, dizer, põe tudo, põe no jornal, na revista, na internet, tudo que ele está fazendo de bom, para todo mundo ficar sabendo. Quanto melhor ele fizer para o povo, melhor para ele. Ele vai poder se reeleger. Né? Mas o vereador não pode parar. Isso de ir 3 vezes lá, sentar para tomar cafezinho, não dá certo. A culpa, é claro, que é do povo mesmo, né? Porque o povo não percebe a importância do legislativo. O legislativo é muito mais importante do que o executivo, porque o executivo faz o projeto, ele precisa ter toda aquela história de legalidade, impessoalidade, competência para fazer. Mas quem aprova e quem tem que fiscalizar é o legislativo. Então, o povo precisaria ver que para votar em vereador, o vereador precisa ter competência. Não basta ser, é amigo do meu vizinho, ele falou que vai asfaltar minha rua. O vereador não foi feito para dar nome de rua também. Porque se soubesse quanto que gasta para dar nome numa rua, não ia ficar dando nome de rua. Deixa a rua A, B, C, que é mais fácil até. Não, porque você vê, você faz um projeto, vai para plenário, todo mundo aprova, depois você vai lá para o executivo e fala, eu quero que aquela rua chame tal, precisa fazer uma licitação, fazer as placas, né? Sai uma fortuna. Agora, isso já é difícil. Numa pandemia, o serviço do vereador triplica. Ele tem que exigir a transparência, ele tem que ir atrás, porque ele tem que assistir, a ler jornal, ver todas as informações na internet, que agora são várias, ver onde que está escapando alguma coisa que ele possa chegar lá. E olhar. Se tiver certo, ele é o primeiro a dizer, não, gente, tá certo? Não teve outro jeito. Mas se não tiver, ele tem a capacidade e o poder de interferir. Doutor Marcelo, como é que a Câmara de Deputados, a gente está vendo, poderia auxiliar para coibir isso? Porque você sabe que existem, como a gente está conversando, várias dificuldades até de fazer leis municipais, mas a gente, como município pequeno, a gente tendo um arcabouço federal, ele dá mais respaldo e mais transparência a isso. O que a Câmara está se discutindo isso depois de ter ver tantos desvios de dinheiro nesse país, do dinheiro da pandemia? Doutora Iora, em primeiro lugar, de responder essa pergunta, eu queria ressaltar que a doutora Branca, com seus cabelos brancos, tem toda a razão. Ela sintetizou muito bem aquilo que tem acontecido no país, de norte a sul, e realmente é isso, a questão da fiscalização. O que a Câmara dos Deputados tem buscado fazer? Ela tem buscado estabelecer algumas leis, estabelecendo a normatização de como se aplicar esses recursos e como controlar a aplicação dessas verbas no país como um todo. Só que isso não é fácil. Não é fácil por quê? Porque a execução na ponta ela é feita, via de regra, pelos municípios, pelos prefeitos. Nós temos no Brasil, é só a vida de curiosidade, 5.556 municípios. A imensa maioria não tem controle interno ou controle externo. A imensa maioria não tem. Então, é dificuldade. Não tem Tribunal de Contas, por exemplo. A imensa maioria dos nossos municípios não tem. Em Minas Gerais, nem se fala. Esse é um aspecto. Além dessa questão, nós temos no Brasil cerca de, desde 88, 5,6 milhões de leis. Nós tentamos normatizar tudo.
Até a proibição de cachorro latir após 10 horas, nós tentamos legalizar. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso claramente que nós temos um problema ético no processo de formação de nossa sociedade. Ora, vamos falar a obviedade aqui, mas o gestor público ele tem que ter a consciência de que o público não é privado e não pertence a ele. E se ele desvia recurso público, ele comete um crime tão violento quanto qualquer outro, como homicídio, como estupro, nós também agora violação de crianças e adolescentes, terrível. Mas só para sintetizar o meu pensamento, eu sintetizaria uma frase. Violento não é só a ação do ladrão, do estuprador, do homicida, que muitas vezes ceifa a vida do semelhante por questões diminutas. Violento também é a ação do governante inescrupuloso, corrupto, que não deixa de utilizar recursos públicos para ornar jardins suntuosos de preocupações, abarcando para si a verba que saciaria a fome de milhares de crianças carentes e retiraria dos corredores infectos dos hospitais os miseráveis que têm a desgraça de cair em doença. Em tempos de pandemia, essa realidade é mais atual, mais evidente do que nunca. Então, acho que falta consciência e falta muita ética ainda no processo de formação de nossa sociedade, como disse a doutora Branca em sua colocação inicial, e é isso que a gente tem que fazer. Quando falta ética, tem que haver a fiscalização dos órgãos de controle, infelizmente. Tanto é que eu poderia pode, não, a gente já falou que mineira bate papo, tá, gente? A gente vai cortando aqui, pode ir. O doutor Marcelo, porque a gente observa, quando há uns delitos, né, e que a gente observa muito em municípios, até mesmo no Estado, a improbidade administrativa por 8 anos inelegível. Será que não estava na hora de endurecer as leis? O Congresso não tem essa vontade, ou não está na hora? Qual que é a sua percepção, deputado? Essa questão é interessante, né? Excelente pergunta, Fausto. É até importante, doutor Yuri, para a gente esclarecer. Já há um projeto de lei lá em que a gente qualifica a pena dos crimes cometidos em tempo de pandemia. Então, há um projeto objetivando qualificar. Né? Só que, na verdade, é importante deixar claro também que nós temos muitas leis e leis penais em nosso país. O que está faltando? Está faltando aplicação. Se a gente pegasse o gestor que desvia o recurso da saúde e punisse, se a gente pegasse o gestor que desvia o recurso da saúde e aplicasse a pena de improbidade administrativa, suspendendo os direitos políticos dele, tornando-o inelegível, ele ficaria fora do cenário político. Nós precisamos aplicar melhor as leis já existentes. Então, esse é um aspecto. Vamos qualificar a pena nos crimes em tempo de pandemia? Sim, vamos qualificar, vamos aumentar. Vai ser feito. Mas isso responde a um clamor social e muito menos uma técnica de aplicação das leis pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelos delegados de polícia, pelos vereadores, pelos tribunais de contas, porque chegou o momento da gente aplicar efetivamente e afastar da vida pública essas pessoas que desviam recurso público. Essa é a grande questão. Cláudio, eu vou pegar o Fausto e a resposta do delegado, mas eu não estou falando, eu estou falando agora com o vereador, a gente pode fazer no contexto, não precisa nem ser muito claros assim. A gente está falando de aplicabilidade da legislação, e até a Branca falou que é o papel do vereador, mesmo o federal fazendo a legislação, nós precisamos de vocês, vereadores, para aplicar. Por que a gente tem tanta dificuldade do vereador fazer essa aplicação dessas legislações, até para punir um gestor corrupto? Não estou falando só de Montes Claros, eu estou falando do papel do vereador. Por que a gente não consegue, que a gente vê tanta coisa acontecendo, e aí desanima, porque falar, não vai dar em nada, não vai dar improbidade, não vai dar impeachment, não vai dar nada. Qual é a dificuldade do vereador conseguir fazer isso? O que a gente avalia, principalmente muitos municípios, né, principalmente, eu penso que em muitas das câmaras municipais, e muitas vezes já tem o sistema do próprio das assembleias, do próprio Congresso, muitas vezes o que acontece? Principalmente o mau gestor, ele, primeiramente, ele quer ter domínio da maioria da Câmara. Ele quer o quê? O que ele quer? Ele quer ter o controle da Câmara. Então, assim, muitas vezes ele já não tem a intenção de fazer uma administração voltada para o povo, onde para atender as necessidades do povo, onde ele tem os interesses de beneficiar certos grupos que financiou a própria campanha. Então, o que acontece? Primeira coisa, ele quer ter o domínio na Câmara. Né? Então, assim, quer ter a maioria na Câmara.
Então, assim, e com isso, para ter essa maioria, começa uma barganha. Então, muitas vezes, essa barganha não é o interesse do povo que vai ser beneficiado, vai ser o interesse para ter aquele controle da Câmara. Então, assim, muitas das câmaras ela não têm esse papel de fiscalizador por causa disso. Muitas vezes são municípios pequenos que a própria reeleição, que aí é um grande problema, porque para permanecer no poder, as pessoas ela fazem um discurso bonito na época da eleição. Não, vou fiscalizar para a educação, para a saúde, tudo. Mas na hora que entra, ela já pensa em permanecer no poder. Aí ela já começa o seguinte: para quem permanecer, eu dependo da prefeitura, eu dependo da máquina. Aí começa as concessões. Aí tudo que o prefeito manda para a Câmara, né, se ele tem maioria, se aprova. Então, assim, muitos poucos há. E quando há uma oposição, não é uma oposição propositiva para as forças do povo. Muitas vezes é para grupos políticos. Não, eu estou agora, como eu sou oposição ao prefeito, não às mazelas dele, eu começo a ser oposição para tirar o prefeito do grupo. Então, assim, eu penso que a cultura nas câmaras ela tem que ser mudada, né? Então, assim, principalmente né, essa situação de você ter o controle da Câmara. Essa é o grande mal que eu vejo, que aí a Câmara ela perde o seu papel fiscalizador, ela passa a ser, na verdade, um mero, né, office boy do Executivo. Tudo que o Executivo manda, eu aprovo. Então, eu penso que esse é um dos grandes maus. Temos aqui várias participações. Pode, é só para falar que a Juliana aqui, tem a Juliana, que eu tenho que falar que ela está super participativa aqui no grupo, e ela falando assim, foi o que a Branca disse, o legislativo é muito importante, tanto que o prefeito precisa de maioria na Câmara. Por isso, precisamos ter muito cuidado com o nosso voto no legislativo. Obrigada, Juliana. Bacana. Eu só queria acrescentar o que o vereador lá de Montes Claros, o Cláudio, falando dessa importância que de ter uma Câmara de Vereadores atuantes para fiscalização, e eu tenho que cumprimentar essa semana a Câmara de Vereadores de Machado, que cassou o prefeito nessa semana por falta de transparência, por falta de requerimentos e informações do Executivo, e os vereadores de Machado fizeram o seu papel, que era fazer a fiscalização. Então, eu tenho que cumprimentar, porque é importantíssimo, Cláudio, quando você tem vereadores atuantes, porque nós, sociedade, que pagamos os nossos impostos, queremos saber para onde que vai o dinheiro. E nada mais em Machado, 64 requerimentos de informações que não são respondidos, né? Licitações que não vão para a Câmara com as devidas informações. Conclusão, o prefeito de Machado foi cassado na última terça-feira, perdeu o seu mandato, né? E é isso. Então, quando você fala aí que os vereadores não podem ser submissos, porque o vereador, ele é a palavra do povo, né? Nós pagamos impostos, eu vou sempre bater nisso. Então, a responsabilidade com o dinheiro público, e nós precisamos de vereadores como de Machado, como o pessoal aí de Montes Claros, né? E boa parte do Brasil, que é fazer a sua função, fiscalizar e cobrar a eficiência da gestão pública, do recurso público pelo Executivo. Branca, tira uma curiosidade nossa aqui como tribunal, que a gente sempre comenta quando há reprovação das contas, vocês recomendam ou reprovam, né? Mas nesses atos de corrupção da sua história como Tribunal de Contas, quando você vê isso, você vê mais que é uma má-fé do prefeito ou ele não conhecia esses processos da administração pública? A gente sempre ouve isso. Ah, não, eu fiz isso da boa-fé, eu fiz isso, entendeu? Foi mesmo o prefeito que pensou mesmo em roubar ou fazer a corrupção, ou ele não conhecia e foi a equipe? Como é que nesses anos seu de tribunal, o que mais foi sua experiência nisso? Agora você tocou num ponto crucial. Eu entrei no tribunal e não tinha partido. O que importava era o que acontecia, o que eu podia ver de bom e de ruim lá, e a gente não tinha problema nenhum de acusar esse ou aquele. Elogiar, a gente não elogia. Quando está certo, a gente dá piada e acabou, né? Mas eu descobri que a pior coisa do mundo é o partido. E, de repente, entrou um partido lá que fez coisas que Deus duvida. Né?
E a Câmara era toda do partido, o partido é que mandava tanto que o prefeito acabou envergonhado e acabou saindo do partido. Né? Mas é muito difícil. É muito difícil você... por exemplo, teve um prefeito em São Paulo que saiu com mais de 76 processos nas costas de corrupção. Todos eles foram arquivados, porque, para salvar ele, tornaram ele ministro. Então, a corrupção é tão grande, às vezes, que é triste. Eu, como órgão técnico, fazia a minha parte. A gente saiu jornais enormes contra esse. O prefeito, 3 anos, desaprovou a conta desse prefeito, o tribunal e a Câmara. E daí? Daí o prefeito foi ministro. Né? E os processos foram todos arquivados. Então, é assim, o que a gente precisava fazer é tirar os ladrões dessa história. Mas os ladrões é mais a parte do primeiro escalão ou de baixo? Eu vi que o delegado está ouvindo aqui. O senhor quer complementar? Quero sim. A Beca foi muito feliz em sua fala. Na verdade, o crime organizado no mundo inteiro, esse ponto é importante, ele tem sua maneira de agir. Uma das formas de agir é cooptar o Poder Judiciário, cooptar as instituições de nossa República, os tribunais de contas, o Ministério Público, a polícia, aquela coisa todinha. No Brasil, eu costumo dizer que nós subimos um degrau do crime organizado, o crime se tornou institucionalizado. O que é isso? As instituições foram tomadas de assalto pelo crime. Então, nós passamos a ocupar tribunais de contas, Ministério Público, Poder Judiciário. E tem que ficar claro uma questão também, viu Branca e doutor Iula, que isso não é particularidade desse ou daquele partido. Na verdade, os partidos têm um comprometimento muito grande com o que há de ruim em nossa República, como bem falou a Branca, entendeu? A gente tem que buscar fazer o que é correto, independente de questões partidárias. Porque a gente sabe que no Brasil o crime se tornou institucionalizado e tomou de assalto as instituições. E a gente tem que resgatar isso. Como fazer isso? Buscando pessoas técnicas nos cargos estratégicos, ocupando com cargo, com concurso público, que for, mas acabar com o apedrejamento. Nós tínhamos uma quantidade enorme de cargos funcionários e isso está se perdendo agora. Vou fazer uma confusão aqui agora. Tem muito cargo desnecessário. Na estrutura dos ministérios, na estrutura da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Quer que eu vou mais além? O número de deputados é excessivo. 503 deputados é muito. 81 senadores é muito. O número de vereadores é muito grande. Nós temos que diminuir a estrutura, está muito inchada. E isso gera o quê? Corrupção. Institucionalização do crime organizado. É isso que a gente tem que lutar, como a Branca falou aí agora. É um debate muito aprofundado. Nós vamos ter que fazer ele cedo ou tarde no Brasil. Isso que eu ia te perguntar. Você acha, doutor Marcelo, falando nisso, continuando essa sua fala, a gente impactou mais, acho que para todos nós, a corrupção com o dinheiro da pandemia, porque a gente está falando de mortes, a gente está falando de uma crise sanitária, a gente viu as mazelas disso aí, e aí a gente viu pessoas roubando o dinheiro que era para ir para a ponta. Então, muitas pessoas morreram porque não chegou. Você acha que a gente vai ter um legado maior que da Lava Jato sobre essa corrupção da pandemia? Você acha que a gente vai ter uma mudança? Porque impactou todo mundo, assim, não só no lado financeiro de corrupção, mas no lado emocional nosso, porque a gente viu que a situação foi pior, roubar dinheiro da saúde, assim, da vida de outro, né? Excelente pergunta. Toda vez que acontece isso, eu me socorro a experiência. Eu estava conversando semana passada com o prefeito de Montes Claros, que é Humberto, ele tem 86 anos, é muito experiente. E ele dizia para mim o seguinte: olha, deputado Marcelo, essa pandemia ela vai ter que nos relegar lições que, sinceramente, nós nunca enfrentamos algo desse sentido. Então, nós vamos aprender com isso, forçadamente ou não. A corrupção é só uma das vertentes, mas nós vamos ter que aprender a lidar com o ser humano. Nós demonstramos, enquanto sociedade global, que somos realmente falíveis. Uma pandemia chegou e botou o mundo inteiro de joelhos,
Nós temos aí agora um número enorme de pessoas que vieram a óbito em virtude da Covid-19. Então, realmente, nós teremos que nos transformar enquanto sociedade. Eu tenho falado que é muito parecido com aquela conversa bíblica de Jesus com Nicodemos. Mestre, como é possível alcançar o reino dos céus? E aqui trazido metaforicamente, Jesus fala, olha, é importante nascer de novo. E Nicodemos fala com Jesus, mas como eu faço para retornar ao ventre de minha mãe? E Jesus responde, na verdade, não se nasce de carne, mas se nasce de espírito. E se nós não renovarmos o nosso espírito para enxergar a sociedade de outra maneira, e saber, por exemplo, que o público é público, que eu só posso pegar aquilo que é meu, privado, e olhe lá, nós não vamos evoluir nunca. Essa pandemia vai trazer lições como nunca na história tivemos. Eu acho que, certamente, teremos lições duradouras. Fausto, vamos lá. Eu perguntei para a Branca, né, sobre a má-fé. Você, como ex-secretário de governo de planejamento, você acha que a maioria da corrupção é mais da má-fé do prefeito ou não? Ou ele não desconhece a administração pública e ele não sabe todos os milindres da Lei 8666? Quem não estiver nos entendendo da Lei 8666, é uma lei que rege as compras públicas, tá, gente? Não, o que a gente fala aqui, como todo mundo da área pública, a gente esquece que a gente está ao vivo, a gente vai falando sigla, a gente tem que traduzir, né? Ô, Iola, as mazelas da administração pública são coisas indescritíveis. A gente já passou por diversas situações. O prefeito pode até chegar num cargo e não conhecer como funciona a máquina pública, né? E quando acontece determinadas situações, quando ele entra para a gestão, né, existe dois lados, que é o lado onde você tem um assessor, ou você tem pessoas pautadas que pensam na ética, no profissionalismo, mas também você tem maus profissionais, que ensinam como fazer falcatruas, etc. A escolha depende, né, do caráter do gestor que está entrando, seja ele a nível estadual, federal, né, ou até mesmo municipal. Eu entendo que se você entra para a gestão pública e tem um corpo técnico, como o doutor Marcelo falou, eu sou um profissional, já trabalhei em prefeitura, já trabalhei quase 17 anos no Estado, 6 anos em prefeitura, e o que acontece? Eu sou aquele que defende a redução dos cargos comissionados. Eu acho que deveria ter uma lei, porque os cargos comissionados ele tem que ser separado para os profissionais técnicos e aqueles cargos, né, diminuir bem os cargos de indicação política. Porque o que acontece? Você faz toda uma campanha política e depois tem que colocar essas pessoas. São pessoas que não têm experiência em hipótese alguma em gestão pública. E como que você vai gerir um planejamento estratégico sem experiência? Como você vai conduzir uma secretaria de fazenda sem saber por onde começar? Então, é importantíssimo esse processo. Eu sonho algum dia, até falei com o doutor Marcelo, a possibilidade de redução dos cargos comissionados no Brasil, né, para nível federal. São inúmeros cargos, e a gente escuta muito, o doutor Marcelo está aí, cabeça branca de escutar isso, toma lá da cá, existe tanto no governo federal, no governo estadual e também nos municípios. Isso é uma tendência que precisa ser acabada, eu não acredito, mas pelo menos reduzida, diminuída. Então, existem mecanismos, aí cabe à Câmara, né, também o Poder Judiciário, né, os órgãos controladores, a Câmara de Vereadores, trabalhar para engessar essa parte, no que diz respeito aos comandantes, para limitar, né, e evitar o que aí o doutor falou, nós vamos ter uma segunda onda. Imagina bem, uma segunda onda, onde teremos problemas financeiros, processos, né, que vão acumular no judiciário, né, trava a máquina pública, são prefeitos caçados, vereadores, etc. Isso aí atrapalha o desenvolvimento do país. Então, é uma coisa assim, que a gente precisa pensar com responsabilidade. Eu sou muito preocupado com essa parte técnica, sou a favor do técnico, existe que tem que ter os técnicos em prefeituras, estados e na União, né? É claro que tem que ter os cargos comissionados também, mas de forma limitada. Eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir, né, alavancar um pouco aí que nós precisamos, que é o desenvolvimento do nosso país. Cláudio, está todo mundo me fazendo uma pergunta aqui, até linkando do doutor Marcelo e do Fausto. A gente falou muito da administração pública, ela falando com ela como técnica. Agora vamos entrar no legislativo, porque todo mundo falou que é o papel do legislativo fiscalizar.
E se você só pode fiscalizar se você tiver conhecimento da área, que a administração pública ela é difícil, tá, gente? Quem não conhece ela, até você entendê-la, por isso que o Fausto muito fala da técnica, você precisa ter um corpo embaixo que entenda isso, porque ela tem isso. E todo mundo está fazendo. Você acha que o vereador deveria ter formação ou, como a Juliana Veloso fala aqui, que eu gostei muito dela, um curso preparatório? O que você acha? O grande problema que está na nossa legislação, né? Porque não pede nem nenhum tipo de formação para ser o vereador, para exercer o cargo, né? Assim, eu, como servidor público, né, de carreira, a gente vê que na gestão pública tem que ter o conhecimento, né? Então, assim, o vereador ele tem que ter, porque são matérias muito específicas. Por exemplo, orçamento público, né? Então, assim, é muito técnico, né? Você pegar, tem muitas rubricas que tem que ser. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, como eu já sou formado em administração pública, né? Então, assim, tenho pós-graduação em gestão municipal. Então, para mim, facilitou muito no legislativo, né? Fazer o acompanhamento, né? O planejamento, né? Nos projetos que entram, facilita a gente que tem formação para fazer esse acompanhamento, né? Então, assim, por hora também tem as assessorias que o próprio vereador tem, né, à sua disposição. Mas eu penso que tem que ter um certo conhecimento de gestão pública, né? Porque, na verdade, é aquilo que foi falado anteriormente, né? Então, assim, o papel do vereador, ele é muito importante, né? Quando você tem uma Câmara forte, que ela cumpre o seu papel institucional, por mais que o gestor ele não tenha um interesse muito visando, ou que tenha um interesse de grupos, se a Câmara é forte, ela, na verdade, ela faz conduzir o processo, né? É o caso que o Fausto, né, fez a ilustração aí da cassação do mandato do prefeito, né? Que é uma questão atípica, inclusive, no país, né? Porque, geralmente, muitas vezes, predomina, né, no caso, a maioria sempre, né, das bancadas, né, que dão sustentação aos prefeitos que travam esse tipo de investigação, né, que a maioria prevalece. Então, eu vejo que o vereador ele tem que ter ele tem que ter o conhecimento técnico, né? Então, facilita para certas matérias que depende, né, de um conhecimento. Claro que tem as assessorias, a própria estrutura da Câmara, as também técnicos, né, de carreira, que dá esse suporte, né, como a Assembleia e o próprio Congresso. Depois eu tenho perguntas para vocês todos. Branca, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? A gente já falou da flexibilização, que teve a flexibilização da licitação para compra direta, devido. Com a sua experiência, foi correto fazer isso, porque a gente sabia que ia ter corrupção? Porque já tem corrupção com a 8666. Então, sem a licitação, a gente sabia que ia chegar nessa situação de corrupção. O que você achou dessa lei de flexibilizar? O que você achou que poderia ter feito para minimizar o desvio? Em época de pandemia, não tem muito que... Tem que atender, tem que fazer. Só que nós temos aí os vereadores para fiscalizar. Agora mesmo, aqui em Poços de Caldas, abriram uma licitação em época de pandemia, não é estranho. Qualquer vereador que se preze podia ter visto que tem algo estranho numa licitação, um pregão em plena época de pandemia, para transportar pessoas do turismo, do esporte, que está suspenso. E se eles olhassem melhor, eles iam ver que tem contrato, tem gente contratada para isso, que não está trabalhando porque está suspenso o turismo e esportes. Houve a licitação, teve ganhador, vai ter mais um contrato. Mas o cara que apresentou o contrato, o outro cobrava R$5 a hora, o quilômetro quadrado, esse vai cobrar R$3,50. Só que eles estão enganados. Esse que cobrava 5
pode ir para São Paulo e dizer, eu gastei 500 quilômetros. O que cobra 3,5 não vai gastar menos de 750 quilômetros. Vai ficar mais caro. Você entendeu? E, às vezes, o prefeito não tem culpa. Eu não estou dizendo que é o prefeito que fez isso, essa mutreta toda. A mutreta foi feita do lado de fora. O prefeito tem muita coisa para olhar. O vereador tem obrigação de olhar. Não? Então. Ir lá e falar... Quer explicar? O pior é que a comissão de licitação foi alertada porque existe decisão do Tribunal de Contas da União dizendo que é irregular fazer nova licitação para contratos já existentes. Tem mais. Desde janeiro, a prefeitura não paga esses que já estão contratados, dizendo que não tem verba. E essa programática, que não tem verba para pagar quem já deve, eles ofereceram, porque é obrigado, qualquer licitação é obrigado a dizer por qual o dinheiro que vai cobrir aquilo. Essa mesma programática foi oferecida para a licitação como tem dinheiro. Então, tem dinheiro para fazer a licitação, não tem dinheiro para pagar quem deve. É tudo pandemia. Tão bonito. Doutor Marcelo. Vou perguntar para o que aconteceu com ele, né? Eu vou te fazer uma pergunta, doutor Marcelo. Olhando isso tudo, esse contexto, questões éticas, por que ainda a gente está vendo isso, entendeu? Em plena pandemia, a gente vendo desvio de respirador. Você é delegado ainda, né? Não sei, pode chamar de delegado ou deputado, eu fico até na dúvida. Então vou chamar você dos dois. Aí eu não erro com o Marcelo. Por que você que tem experiência tanto no legislativo quanto no judiciário, né? Por que a gente vê isso ainda? Na verdade, são situações muito complexas, né? Então, eu penso que essa situação toda ela ocorre por uma série de fatores, mas eu vislumbro um fator cultural muito forte no processo de formação da nossa sociedade. Você vai observar, o meu doutorado é em ciências sociais. Eu muito com essa ideia de pesquisador social. A gente observa que a sociedade brasileira ela tem esse processo de formação enviesada para uma ideia de tirar vantagem. Eu vou falar da classe política também. Na política eu estou, mas eu sou delegado federal. A sociedade também tolera muito desvio. Você vê o prefeito envolvido com corrupção, o deputado, o senador, o vereador, e as pessoas ainda dão tapinha nas costas de quem rouba dinheiro público. Ora, se está envolvido com corrupção, o mais sensato é que seja afastado e depois se discuta. Entendeu? Vamos discutir a situação dele. Mas não dá mais para a sociedade brasileira, e eu falo isso por intermédio do voto, para a sociedade brasileira tolerar essa situação. O que eu fico feliz é que as redes sociais deram um poder muito grande para que as pessoas pudessem acompanhar. Óbvio que veio junto com essa capacidade de redes dados as fake news, entendeu? Que é complicado. Mas é preciso que as pessoas acompanhem, como disse a doutora Branca aí, essa ideia do cidadão acompanhar também, do vereador acompanhar, do deputado acompanhar. Eu acho que todo mundo tem que acompanhar o processo de aplicação dos recursos em nosso país e buscar transparência cada vez mais. Quanto mais transparência houver, eu tenho certeza que menos desvios haverá. Fausto, até para a gente fazer essa rodada, né, que a gente já está aqui, é a cultura do rouba mais faz. Então, é isso que eu te falar. A gente não faz nada porque a gente não acredita nas ações? Acha que a gente é impunidade do brasileiro? Para que eu vou fazer? Veja bem, eu até aproveito essa pergunta e direciono para aqui para o doutor Marcelo, que ele está na Câmara. Não existe um corporativismo entre os deputados? A gente sabe que tem inúmeros deputados que estão respondendo processo, né? E esse corporativismo dos deputados também não querem ou não almejam que as coisas andem nesse país, doutor Marcelo? Sem dúvida alguma, há um corporativismo enorme, mas isso só vai mudar se a gente trabalhar com a ideia de renovação. Aí entra um outro aspecto, que é o aspecto da reforma política. Eu costumo dizer o seguinte, a política é a arte transitória, momentânea de fazer o bem. Essa história de político profissional tem que acabar. Eu, por exemplo, sou deputado e quero ter meu tempo de vida lá. Eu não quero acabar com
deputado lá, não. Eu acho que tem que ter um prazo de validade, isso tem que acontecer nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara de Deputados, porque se continuar por muito tempo, aí, como regra, é claro que as sessões, começam a aparecer os esquemas, as facilidades, as negociações de cargos, as negociações de emendas. Então, tudo isso tem que mudar. E só que consegue isso por intermédio da renovação, da reestruturação política até a gente encontrar um modelo ideal. Se a gente não fizer isso e não mudar, realmente vai continuar como está, porque os esquemas vão acontecer. Nós temos que acabar, no que se refere à seara política, com o político profissional. Política tem que ser transitória, cansa demais, gente. Política cansa. Quem quer trabalhar corretamente, cansa. Pode ter certeza disso. E não tem político que consegue enriquecer com a política, não. Está errado. Se enriquecer, está roubando. Pode ter certeza disso. Não tem como enriquecer com política. É para ter no máximo um carro na garagem, uma casa, e se tiver muito, é um sítio, educar o sítio. Se tem avião, com política, é errado. Pode olhar isso aí e ficar atento. O prefeito ganhou a eleição na cidade do interior. Compra a Hilux no outro mês. Compra a fazenda, compra a sítio. Está roubando. São sinais exteriores de riqueza. O cidadão pode ver a olho nu, ficar atento que alguma coisa está errada. O vereador, mais do que nunca, tem certeza que vai concordar. Então, nesse sentido, Paulo. Tem muito corporativismo, mas é difícil mudar. Quem pode mudar isso? O cidadão, o povo, de onde todo poder emana. Olha só que bacana essa fala, Iula, Não, gostei muito. Delegado, isso é transparente, eu acho que é isso que nós precisamos, da renovação. Nós precisamos de mudança, é a hora da mudança, nós temos que mudar mesmo. Eu gostei muito dessa fala dele, que é muito importante, porque nós, brasileiros, a gente vai ficando, como a Iula falou, decepcionado, não querendo votar mais, por quê? Essa roubalheira, é desvio de verba. Aí a gente pensa, mas nós temos os nossos representantes, que são os deputados. Aí há um corporativismo, não vota para endurecer mais a justiça, endurecer o crime, para punir quem rouba, para punir quem desvia, para quem principalmente tira dinheiro público. Então, isso é muito bacana. Eu gostei muito da sua fala. E essa palavrinha, para mim, eu ganhei à noite. Chama renovação. Nós precisamos de renovar, nós precisamos de mudar o que está aí. Ô, Cláudio, perguntando isso, a gente vai continuar. Esse ano a gente tem eleição, tá? E está se discutindo até, todo mundo está falando do papel, eu acho que a pauta hoje foi mais aqui a importância da Câmara de Vereadores. Eu até devia ter mudado e achei muito legal isso. A gente viu como é importante a Câmara de Vereadores, e eu estou falando com o vereador aqui. Você acha que com essa corrupção, a gente vendo isso tudo que o doutor Marcelo falou, o Fausto falou e a Branca falou, você acha que a população não quer ir votar por causa disso? A gente está ouvindo muito nas mídias sociais que ninguém quer mais ouvir em legislação. Como é que a gente pode pôr esse cenário? Não, está todo mundo falando, não é só a pandemia. Muitos não vão por causa da pandemia, mas muito jovem falou assim, para que eu vou votar se o trem vai continuar roubando? O que você acha que vocês, como Câmara, podem mudar esse cenário? Na verdade, é o seguinte, de exemplos, né? Assim, nós temos um exemplo agora no nosso município. Nós temos um prefeito, ele tem 86 anos, ele mudou a forma de fazer política, ele mudou a forma do diálogo com a Câmara. Fausto, pode pesquisar. Não tem uma Câmara no Brasil que seja da forma de Montes Claros, que o prefeito conseguiu fazer. O prefeito não tem porta-voz, não tem líder de bancada e não tem oposição e nem situação. Então, o prefeito, eu lembro como se fosse hoje, quando estávamos eleitos, ele chamou os vereadores antes da posse e falou o seguinte, a partir de hoje aqui, eu não tenho partido político, eu não tenho interesse pessoal, eu vou chamar a Câmara para governar com o Legislativo, mas sem o toma lá da cá. Então, assim, hoje, o sentimento hoje do Montes Clarense, ele tem o sentimento de que mudou a forma da gestão. O prefeito hoje, com todas essas dificuldades que nós tivemos, falta de repasse do governo do Estado, né, da época do governo Pimentel, quase 200 milhões da saúde que não veio para o município, falta de repasses para a educação, dinheiro do Fundeb que não veio. Hoje,
Montes Claros, ela está pulsando em obras, ela mudou o sentimento. Eu acho que ele caiu ou foi eu? Da população. Não, então, ele travou. A proposta do executivo, ela aderiu à proposta do executivo. Então, hoje não tem vereador que vai lá no gabinete pedir emprego para um parente, pedir emprego para isso, ou beneficiar um fornecedor numa licitação. Na verdade, ele mudou a forma da gestão. Então, assim, precisa ter esse sentimento. Claro, concordo, é a mudança que tem que ser feita, mas a Câmara ela tem esse papel do sentimento dela de parar com isso do toma lá da cá, de parar com isso de ter seus feudos, né? A questão de permanecer no poder, e aí concordo com o Marcelo, tem que haver a renovação, tem que ver a mudança, né? É um absurdo você ter vereadores com 6, 7 mandatos, isso, né, é sistêmico. Então, assim, essa é a nova forma. Então, Montes Claros é exemplo disso, né? Então, o Legislativo aderiu a essa proposta do gestor e hoje, Montes Claros, ela está caminhando, né, no próspero, né? Então, o sentimento do eleitor é que mudou, despertou. E aí o Marcelo pode fazer um comentário sobre isso, né? Marcelo é conterrâneo nosso, né, na nossa Montes Claros, então ele pode fazer uma análise e falar um pouco sobre isso, sobre esse sentimento. Você quer falar, Marcelo? Não, eu concordo integralmente com o que o Claudinho, meu amigo Claudinho, falou. Realmente, alguns gestores têm se destacado, e o gestor público de Montes Claros, o prefeito Humberto Souza, especialmente no que se refere à regular aplicação dos recursos públicos. O que a nosso sentir é extremamente positivo, então, todo o meu elogio, todo o meu reconhecimento público. Branca, a gente está chegando no final, eu vou fazer uma pergunta para você, depois eu faço a rodada para todo mundo, mas, doutor Marcelo, eu tenho umas 3 aqui que se eu não fizer, o povo vai ficar bravo comigo aqui para você. Então, primeiro eu vou perguntar a sabatina. Não, a gente está com o deputado aqui, está um monte de gente querendo fazer um monte de pergunta para você, deputado. Mas, Branca, deixa eu te perguntar, a gente falando isso, da formação dos vereadores, dessa capacitação, de novo, a gente jogou na pauta disso, que a gente sabe que não tem isso na legislação, de ter formação ou mesmo treinamento. A gente vendo a dificuldade do vereador de avaliar as contas, né? Como a gente falou, é um processo complexo, gente, a administração pública. O TCU, TCE, o Tribunal de Contas, vamos falar como Tribunal de Contas, que cada estado e tem uma peculiaridade, tem uns que tem município, tem outros que tem o estadual e tem uns direto na União. Então, vamos lá. O Tribunal de Contas poderia ser um parceiro da Câmara? Ele é. Ele tem que ser. Ele, na realidade, ele ajuda a Câmara. A Câmara praticamente manda no tribunal. Ele é que chega lá e fala assim, vai ver aquilo ali para mim, por favor. Você tem que ver. Agora, num município como Poços de Caldas, não adianta você correr lá no TC, que é longe para caramba, não tem tantos funcionários, vai vigiar lá Poços de Caldas. Não vai. Primeiro, você recorre àquele órgão de fiscalização interno que a prefeitura aqui tem. Então, vamos botar essa coisa para funcionar. Vamos ver se funciona. O vereador vai lá e fala, olha, eu quero saber disso. Se não gostou, primeiro, ele precisa ter capacidade. O povo precisa imaginar que ele não pode colocar vereador que não sabe ler e escrever lá dentro. Não pode. A pessoa pode ser ótima, maravilhosa, bondosa, mas precisa ter estudo, ter conhecimento, porque é dele que vem tudo, é do vereador, que o vereador é que age na realidade sobre tudo isso. Né? Então, tem que haver o vereador tem que mandar. A partir da hora, ele tem que mandar olhar. Se ele não conseguiu o TCE, não conseguiu o interno, ele tem a obrigação, a 4.320, que é a lei de orçamento, que é a lei que fala toda da fiscalização orçamentária do Brasil inteiro, diz que lugar onde não tem Tribunal de Contas, os vereadores podem contratar um contador, um perito contador,
para verificar. Ora, se ele pode contratar um perito contador para ver as contas, ele pode contratar um perito engenheiro se ele estiver desconfiando de algum problema de engenharia, né? Um perito médico. Quer dizer, é a força do vereador. O vereador tem que ter força. Ele chega lá, ele tem que esquecer que ele tem partido. Ele não tem, a mão dele, o pensamento dele é o povo. Ele é o povo. Ele não é mais partido. Ele não tem mais vontade própria. Ele tem que ver o que é melhor para todos, né? E é baseado nisso que ele vai ter que fiscalizar mesmo, para quando chegar na hora. Porque quando chega na hora de aprovar as contas, se ele não tiver alguém que diga para ele, não, realmente eu estudei, fiz isso, e passar um laudo para ele, e ele assinar e dizer, não, estava tudo ótimo, quem é o responsável? É o prefeito que prestou conta errada ou é ele que aceitou? Para o povo que perdeu. É ele que aceitou. Então, a gente precisa conscientizar o povo que tem que votar ao legislativo com capacidade. Estou terminando, mas eu tenho que fazer uma pergunta, doutor Marcelo, que está aqui. Tem 3 perguntas a mesma, que essa também está sendo a minha pergunta, eu também faço como minha. Foi a Juliana Veloso. Doutor Marcelo, qual a expectativa para a Polícia Federal combater a corrupção com essa recente mobilização para oprimir as investigações e amenizar a punição por parte dos políticos? Que a gente está na mídia social sobre isso. Na verdade, eu vejo com um péssimo olhar. Eu acho que algumas decisões que têm sido emanadas de nossa Suprema Corte, no que se refere à flexibilização de punições para agentes públicos, é ruim. Eu penso que a Lava Jato tem sido estrangulada, nós temos que fortalecê-la cada vez mais, doa quem doer. Não existe essa história de se prejudicar A e se beneficiar B. Eu penso que as instituições da República têm que ser fortalecidas, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Receita Federal, o Poder Judiciário, especialmente o Judiciário de Carreira, tem que ser fortalecido cada vez mais. Se a gente conseguir fortalecer as instituições e compreender que quando o agente público age, ele age em nome da instituição, certo? Há um corporativismo muito grande no legislativo, no executivo, no poder judiciário, e a gente tem que tentar separar isso e fazer uma mudança visceral. A Lava Jato começou a fazer essa mudança visceral, está tendo uma resposta muito grande. A gente observa isso de maneira evidente no poder judiciário, no poder legislativo. Então, nós, enquanto sociedade organizada, temos que fincar uma barreira buscando estabelecer a moralidade e dizer o seguinte, olha, se a Lava Jato pegar Marcelo, tem que ser Marcelo, tem que ser político, se pegar Cláudio, tem que ser político, doa quem doer. Se bater no filho do presidente e eu sou da base do governo federal, tem que pegar o filho do presidente, gente. Se errou, que se pague. Eu sou da base do governo, mas estou dizendo claramente, a corrupção tem que ser estancada onde quer que ela ocorra e as instituições têm que ser fortalecidas. Só assim nós vamos caminhar em direção a um futuro melhor do atendimento. Então tá, estou terminando, mas eu vou pedir para cada um fazer uma fala, então eu quero agradecer a todos, foi muito boa, tem muito comentário, a gente tem que agradecer o pessoal que fez vários comentários, eu tenho o Humberto, o Sebastião, a Chile, a Luísa Gonçalves, a Juliana, que ela só colocou isso, o Auri, o Lucas Della Testa, um monte de gente parabenizando vocês, parabenizando essa discussão, como falou assim, mostrou o que todo mundo quer falar, da importância do vereador na legislatura, no governo, que ele vai ser fiscalização. Então, quero agradecer a todos. Eu vou começar com você, Fausto, para você fazer suas considerações finais, e eu termino com o doutor Marcelo. Você está no mudo. É tanta live que a gente fica doido. Eu gostaria de agradecer
a participação, aprendi muito com a Branca do tribunal. Parabéns ao Claudinho aí nos Claros, né? É importantíssimo esse alinhamento Câmara e Prefeitura. Acredito que quem ganha com isso é a sociedade de Montes Claros, né? Sem dúvida nenhuma. É um processo diferenciado, sinceramente eu não vi, ainda gostaria de conhecer. Doutor Marcelo, para mim, eu senti um mineiro muito bem representado na Câmara Federal pelas suas palavras de hoje. Sinceramente, eu gostei, é uma coisa que eu queria ouvir, a vontade, a possibilidade de mudança, a renovação, de mudar o nosso país com tanta corrupção, falta de transparência. Esse é um assunto interessantíssimo que a Iula traz na noite de hoje, e o ilustre deputado traz para a gente a ideia, aquilo que ele defende, que almeja, e que a gente sonha em um dia essa linha poder ser o quê? Ser o eco do Brasil, que é ter um país com transparência, lisura, e eu espero um dia poder ver isso. Iula, muito obrigado, muito feliz em participar desse processo nessa noite hoje. Agradeço, Iula, a oportunidade, né? Agradeço as contribuições, Branca, né? A gente teve uma experiência a mais, né, nesse contato direto com o Tribunal de Contas, ao professor Fausto, né, ao amigo Marcelo, a gente, deputado, delegado, então a gente orgulha muito de tê-lo no Congresso, né, honra, né, de forma atuante, né, eu acompanho, sou eleitor dele, então a gente, além de ser amigo, a gente sabe, é uma aposta do jovem que tem idealismo, né? Como ele sempre fala, vindo de Vila Nova de Minas, que é um dos distritos aqui de nossa cidade de Montes Claros, né? Então, a gente só tem orgulho, Marcelo. E Iula, né, a oportunidade, né? E a todos que nos acompanharam, né? Então, uma boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade e a participação. Branca? Eu queria agradecer a companhia de todos, a todos que ouviram. E eu queria pedir para todos vocês que são políticos e politizados que convençam o povo a votar em pessoas que possam lhe defender realmente, que tenham a capacidade de fazer isso. Doutor Marcelo? Doutor Iula, agradeço profundamente o convite. Doutora Branca, a participação fantástica, muito coerente. Professor Fausto, te agradeço pelas intervenções, sempre coerente. Claudinho, meu amigo, uma satisfação enorme falar contigo. Eu estou viajando agora, mas para mim é um prazer enorme, meu amigo de longa data. E eu só queria finalizar, doutor Iula, só com uma frase. Está num momento de pandemia, está num momento de desgaste enorme, e eu queria citar uma frase do Gonçalves Dias, muito conhecido pela canção do exílio, mas eu gosto muito de falar a canção do Tamoio, que reflete bem esse momento que a gente está vivendo. Ele diz o seguinte: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, mas que os fortes e os bravos só podem exaltar. Que sejamos fortes, que sejamos bravos e que possamos superar esse momento de pandemia com muita saúde e paz e renovar sempre. Só é duradouro que se renova todos os dias. Obrigado. Opa, gostei. Fechamos hoje com chave de ouro. Obrigada, Marcela. Não, gostei. Nossa, fechamos isso com força. Tem que ser bravos. Como está todo mundo falando aqui, como a participação popular, eu acho que é isso, a participação da população é muito importante, e ter pessoas assim com espírito público que possam fazer a diferença e transformar esse país. Então, eu quero agradecer a vocês quatro. Gostei muito, aprendi demais com todos vocês. Eu falo que em cada live que eu faço, eu aprendo, e é assim que a gente tem que fazer essa rede para todo mundo junto construir um país melhor. Então, gente, também, obrigada, Thelma, todo mundo que participou aqui, muito obrigada pela participação e as considerações de todos os comentários que a gente teve aqui. E muitos beijos e abraços para vocês, tá, gente? Esse aqui, vocês... Branca, você arranjou um monte de funk, tá? Tchau. Tchau, gente.